Nos últimos anos, a economia cresceu, mas a popularidade do governo não. O desemprego está na mínima histórica, mas ao contrário do que acontecia no passado, a avaliação positiva do governo não tem aumentado. E aí, será que a gente tem que parar de olhar só para o PIB, o Produto Interno Bruto, e medir coisas como o BIB, o Bem-Estar Interno Bruto? Essa é uma discussão que não é só do Brasil. A gente viu no caso americano o governo Biden nos últimos anos tendo desemprego historicamente baixo, renda crescendo, mas a avaliação positiva não subia. O governo até acabou perdendo a reeleição lá com a Kamala Harris, que era vice-presidente. A gente observa também nos Estados Unidos um fenômeno interessante, né? A economia cresceu nas últimas décadas, desde da recessão ali de 2008, 2009. O país teve um crescimento acima do da Europa, muita prosperidade, mas ao mesmo tempo subiram as chamadas mortes por desespero ou mortes de desespero relacionadas à overdose ou suicídios, por exemplo. Isso mesmo em lugares muito prósperos, como a Califórnia, Nova York, o que faz a gente pensar, será que PIB é tudo ou como ele pode ser complementado por outras medidas que reflitam mais aspectos como saúde mental, meio ambiente, desigualdade ou até as expectativas que as pessoas têm com a sua própria vida. Esse é o objetivo de um projeto de lei na Câmara dos Deputados, um projeto da deputada Tabata Amaral, o PL 2518 de 2024. Assim como a gente tem hoje, mantido pelo IBGE, o sistema de contas nacionais, que estima os dados de PIB, atividade econômica, etc., a gente passaria a ter um sistema de contas nacionais de bem-estar. A proposta da deputada é que o Brasil vá ao caminho de outros países que já olham para o bem-estar subjetivo da população. Bem-estar subjetivo é como os especialistas, os economistas, os psicólogos têm chamado esse tipo de dados. São avaliações de bem-estar conduzidas pelos próprios cidadãos de acordo com as suas expectativas. Então é diferente de medir felicidade, é diferente do governo avaliar a população de acordo com um critério que ele estabeleça. A ideia do bem-estar subjetivo é que ele seja de fato auferido pelo próprio sujeito de acordo com o que ele quer para a sua vida. Não à toa, uma das principais medidas utilizadas é o que se chama de avaliação da vida, principalmente satisfação com a vida. É isso, por exemplo, que está por trás daquelas manchetes que a gente viu nos últimos anos. Finlândia é o país mais feliz do mundo, ou Dinamarca é o país mais feliz do mundo. Não é rigorosamente felicidade que está medido ali, mas satisfação com a vida. É na satisfação com a vida que esses países são campeões. Esse é um tipo de dado que está tão em voga que já são 34 entre 35 países da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que medem isso em algum grau. E a própria OCDE, já há uns 2 anos, tem um documento oficial, um documento de diretrizes para os órgãos estatísticos sobre como medir bem-estar subjetivo, analisando a experiência internacional, a literatura, etc. O que eu acho interessante dessa discussão sobre bem-estar subjetivo é que, embora os países nórdicos pontuem muito bem satisfação com a vida, tem outro tipo de medida que é usada, mas ainda não é tão confiável, em que os países latino-americanos pontuam muito bem, em particular o Paraguai e países da América Central. São as medidas de bem-estar emocional ou afetos positivos, que tem a ver com a capacidade que alguém tem rotineiramente, de sorrir, de aproveitar o tempo, ou ao contrário, de ficar ansioso, estressado, com raiva. Então, alguns países já medem as duas coisas, na verdade, né? O Office of National Statistics, ONS da Inglaterra, que é o equivalente ao IBGE do Reino Unido, faz perguntas periódicas para uma amostra da população, perguntando, e aí, de 0 a 10, quão satisfeito você está com a sua vida? Você tem se sentido ansioso? Você tem conseguido sorrir? Etc. No projeto da Tabata Amaral, o sistema de contas nacionais de bem-estar não vem para substituir o sistema de contas nacionais, ele vem para complementar e haveria um cruzamento desses dados de bem-estar subjetivo com outros dados estatísticos para avaliar políticas públicas, de forma que a gente possa mudar o orçamento em determinada localidade para privilegiar políticas de saúde mental, ou de emprego, ou de segurança pública, de acordo com como as pessoas estão avaliando a própria vida. No Brasil, a gente está tendo agora uma experiência no Distrito Federal em que o organismo estatístico local, a Codeplan, vai passar a monitorar esse tipo de dado em caráter experimental. Então a gente está falando de algo como uma espécie de censo da saúde mental, ou censo de bem-estar, em que órgãos fariam algo como o que o IBGE faz na PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, ou no censo, em que ele coleta dados dos domicílios, das famílias, mas também dados que, se não são propriamente de saúde mental, se aproximam disso. Talvez esses dados reflitam, então,
com uma confiabilidade maior o que a população está sentindo, inclusive em relação à economia. Esse não é um debate propriamente novo. O próprio criador do conceito de PIB, o professor, o economista Simon Kuznets, tinha medo de que o PIB fosse usado para coisas em que ele não deveria ser usado. Já há uns 15 anos atrás, o governo francês encomendou a uma comissão de notáveis, incluindo muitos prêmios Nobel em economia, um amplo estudo, um relatório para subsidiar discussões sobre alternativas de como medir progresso para além do PIB, já que o PIB é um indicador, inclusive, muito feito por uma era industrial, antes dos serviços e da economia digital ter tanta protagonismo na nossa vida. Nesse caso do governo francês, a gente viu prêmios Nobel como o Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Angus Deaton, James Heckman, e outros debatendo esse tema, inclusive o Daniel Kahneman, psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel em Economia. E aí, você acha que o Brasil deve dar atenção também para o PIB, para a satisfação com a vida, ou isso deve estar fora da esfera do governo? Esse é um debate que deve ser deixado para as famílias, para as igrejas, para o terceiro setor, e o governo não tem que se meter em nada disso? Conta pra gente a sua avaliação e dá uma olhada lá, se você quiser, no texto da deputada Tabata Amaral, que vai movimentar talvez o debate aí no Brasil nos próximos meses, nos próximos anos, é o projeto de lei 2518. Eu sou Pedro Fernando Neri, colunista do Estadão. Você pode me ler na segunda-feira no Jornal Online ou terça-feira no impresso. Até a próxima!